Olá, meus amigos. Vamos para mais uma aula do Conhecendo a Sociedade, o curso de Sociologia do canal Geomasa. E nós, na aula anterior, estávamos falando sobre a Reforma Protestante e o quanto ela contribuiu para permitir que emergisse a racionalidade, já que a Reforma Protestante ela vai permitir que o homem passe a interpretar a realidade e não mais depender de um padre, de um bispo para ele interpretar a realidade e dizer às pessoas como eram a realidade. Ou seja, as pessoas precisavam de alguém para pensar por elas, para fazê-las obedecer. Esta era a função exclusiva da religião católica e ela acentuou o seu poder, o seu alicerce no condicionamento mental das pessoas. O cristianismo, a igreja, se ergueu nisso, na construção de dogmas, não na liberdade do pensar. Pena que esses dogmas eles estão até hoje. Por muitas pesquisas que se fazem, por vezes as pessoas, com a sua profunda ignorância, elas fazem aquilo que os outros dizem que deve ser. E nem sempre a sociedade está certa. Muitas vezes a sociedade está errada. Errada porque ela é conduzida politicamente por pessoas interesseiras que se afastam do pensamento científico e racional apenas para promover os seus interesses. Se hoje isso é feito pela mídia, pela imprensa, se hoje isso é feito pela política, há 5, 6 séculos atrás era feita pela Igreja Católica. E o que a Reforma Protestante vai se propor a mostrar para a Europa é justamente que para pensar, para ler as Sagradas Escrituras, não era necessário um intérprete, não era necessário um dogma. Obviamente que essas contestações reduzia significativamente o poder da Igreja Católica. Logo, era necessário montar uma contra-reforma. A igreja não queria perder o seu controle sobre os seus rebanhos, sobre o poder financeiro elitista e sobre o conhecimento que a igreja tinha. Ora, mas a avalanche do racionalismo vai colocar por terra todos os dogmas da igreja, questionando o seu poder, dando liberdade de racionalidade e daí o avanço científico e tecnológico que, por exemplo, como consequência nos permite hoje transmitir essa aula para o mundo todo e mostrar que todo dogma, toda crença baseada em princípios não científicos, não racionais, não pesquisados, ela serve para engessar e obrigar as pessoas a obedecer. Vejamos na lousa, então, as transformações profundas que decorreram da Reforma Protestante e, consequentemente, a reação da Igreja Católica para manter o seu poder. O conhecimento racional do universo e da vida dos homens em sociedade, que foi estimulado pela Reforma Protestante, para ser seguido, levou a uma reação por parte da igreja. Claro, da igreja com I maiúsculo, representando a Igreja Católica. Então, embora a reforma tenha proposta o conhecimento racional e a interpretação da vida do homem, do universo, da convivência em sociedade, a Igreja Católica vai fazer de tudo para evitar perder a hegemonia sobre o pensamento do homem. Dessa maneira, a Igreja vai criar o Concílio de Trento, também chamado de Concílio da Contra-Reforma, e vai tentar incriminar todos aqueles
que desviem da conduta do catolicismo através de perseguições, torturas e mortes. É aquilo que a gente chama de Inquisição. Imaginem, gente, se você tiver a capacidade de ler as Sagradas Escrituras e interpretar, o grande personagem da Igreja Católica é Jesus Cristo. Imagine se Jesus Cristo imaginasse, que a instituição que veio em seu nome, não que ele criou, mas que veio em seu nome, torturava, matava e destruía as pessoas. O que é o poder? Não faz de tudo, usa até a fé para matar as pessoas ou para destruir o futuro de crianças e de jovens. Por exemplo, o que é comum hoje, o sujeito vai assistir uma missa e aí tem um culto, um som de 110 decibéis, ele passa 1 hora dentro de uma igreja, isso destrói o futuro, a capacidade da criança, em nome de Jesus. Quer dizer, não mudou muita coisa. Voltando aqui, então a igreja ela vai tentar todos os mecanismos possíveis para calar as reformas protestantes, que tentaram impedir quaisquer manifestações que colocassem em dúvida a autoridade eclesiástica, ou seja, obedeça-se o poder da Igreja Católica, cale-se, porque é isso que nós queremos. Tirar dinheiro de vocês, impedir que vocês pensam, porque nós queremos controlar, nós queremos manipular, nós queremos dar destino político, econômico e social para as pessoas. Uma instituição cancerosa, terrível, que manipulou a sociedade, mas o homem conseguiu se livrar desse período terrível da história humana. Seja no campo da fé, seja no das explicações que se propunham para a sociedade e a natureza. Então, a Igreja Católica vai montar uma rede de espionagens, de controle, de manipulação, de tortura, para voltar a ter a rédea, o controle forte da sociedade. Porque era inadmissível um livro pagão dizer a Bíblia está errada. A história da humanidade não é assim. A verdade é outra. Contrariando aquilo que a igreja justificava como sendo o pensamento divino. Ora, então perder isto era insuportável. Mas perdeu. Perdeu porque a verdade ela sempre vence. Pode demorar tempo, pode levar décadas, séculos, mas a verdade sempre vence. A razão ou a capacidade racional do homem de conhecer torna-se o elemento essencial contra o dogmatismo e a autoridade eclesial. Então, por mais força que a igreja fizesse, manipulasse a verdade, usasse instrumentos de controle, a capacidade do homem pensar por si próprio, pesquisar, demonstrar o erro e mostrando que aquilo que a igreja fazia nada mais era do que um absurdo, uma ignorância profunda, é claro que a ciência vai contestando esse dogmatismo. É assim que é para acreditar. A ciência diz não. Nós precisamos mostrar que vocês estão errados. Essa queda de braço foi vencida pela ciência. Por isso que eu estou utilizando um celular. Nada mais é do que microeletrônica, pesquisas da física e eletromagnetismo, pesquisas da física. Não há nada de sagrado nisso. Há de autonomia, pensamento e vontade de combater as autoridades infelizes, incapazes e manipuladoras. Então, a razão ou a capacidade racional do homem de conhecer torna-se um elemento essencial contra o dogmatismo, que é acreditar sem pesquisar, sem buscar fontes
e a autoridade eclesial. O pastor falou, né? Ele fala em nome de Deus. Ai, eu não vou fazer. Isso foram eles que inventaram os celulares que eles tanto adoram, a televisão de plasma que eles tanto adoram, criando-se uma nova atitude diante das possibilidades de explicar os fatos sociais. A razão, não mais a religião, foi interpretando como funciona o mundo, como ele é, e o dinheiro que era dado para estes parasitas sociais passam a ser utilizados para criar universidades que estimulam a medicina, que cura o câncer do filho dele. Quando o filho do pastor, quando o filho do padre tem câncer, é o primeiro a correr no hospital, porque ele não acredita na fé que ele mesmo propaga. Ou seja, cheia de contradições, cheia de erros, e se perpetua nesse dogmatismo, nessa crença, nessa dominação absurda. Mas a razão venceu. A razão destronou, destruiu esse claustro que controlava a humanidade. Mesmo assim, a gente precisa ficar muito atento. Por quê? Porque devemos usar o racionalismo quanto os fatos sociais. Eu repito, você leva uma criança para uma igreja, há um sujeito lá falando, ao lado da cabecinha dela, um alto-falante usado a 110 decibéis durante 45 minutos. Sabe o que está acontecendo? Você está condenando seu filho. Você está detonando as suas inteligências, as suas memórias. Eu, obviamente, acho muito estranho um Deus que destrói, um homem que fala em nome de Deus e que destrói a capacidade das pessoas. Pois foram estes questionamentos que levaram o homem a buscar outros caminhos para explicar os fatos sociais. E aí a sociedade moderna começa a surgir. Mas vamos continuar a pensar na próxima aula sobre formando a sociedade nesse curso de sociologia nosso. Um abraço, tudo de bom, até a próxima.